Bem, amigos e amigas do portal Contra a Prosa e do Landswald Blog, hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020, vamos começar mais um Poucas e Boas com 5 notícias. E vamos começar logo pela Covid-19. E hoje nós vamos dedicar um estudo na região do Sisal, onde os casos estão, digamos assim, crescendo numa condição estratosférica. Hoje eu peguei a notícia do portal do Joilson Costa, e lá a situação é o seguinte: a região cisaleira, que hoje tem em torno de 600 mil habitantes, a cidade principal é a cidade de Serrinha, e na cidade de Serrinha já temos 98 casos e 2 mortes. Mas uma cidade que já pertenceu a Serrinha, Teofilândia, tem casos assim inexplicáveis. Ela, que tem 1/4 da população de Serrinha, Serrinha tem em torno hoje de 85 mil habitantes, Teofilândia tem 1/4 dessa população e está com 92 casos. Nenhuma morte, mas 92 casos. O primeiro caso em Teofilândia surgiu dia 14 de maio. Portanto, não tem ainda um mês. E saiu de 1 para 92 assim, numa velocidade extraordinária, né? A cidade de Valente também não fica atrás, tem 81 casos e 3 mortes. Ao todo, os municípios que formam a chamada região cisaleira têm 469 casos com 8 mortes. Portanto, além da região do extremo sul, que o governo está extremamente preocupado, a região também do Sisal começa a preocupar as autoridades da área de saúde. Ontem, o boletim saiu muito tarde, né? O de hoje, eu estou gravando este vídeo por volta das 18h15 e não tem perspectiva. Lá para 10 da noite nós vamos colocar aqui no portal o quadro com a situação, mas ontem batemos o recorde de mortes diárias mais uma vez. Foram 1.473. 30.925 casos em 24 horas. O Brasil já chegou a 614.941 casos até ontem às 22 horas. Até 4 de junho às 22 horas. E 34.021 mortes até dia 4 às 22 horas. E eu não entendo ainda, não há um projeto, um plano, nada para, digamos assim, minimizar a situação. O governo federal continua. A última que fizeram, que o Ministério da Saúde fez, foi não divulgar os boletins, segundo bastidores, para que não fossem divulgados no Jornal Nacional da Rede Globo, para causar pânico nas pessoas. Quer dizer, nem direito à informação mais a gente tem nesse país. Deixa para 10 da noite, os jornais de TV, que são os mais assistidos, sempre é meia-noite, a população já está praticamente toda dormindo, e as pessoas só vão saber do impacto no outro dia, que já se mistura com os casos das secretarias, e a coisa vai andando, andando, e o governo não está nem aí, e as coisas não andam. Não há sequer ministro da Saúde, porque, me perdoe, o general que está no cargo, ele não é da área. Mesmo que ele faça um esforço, e eu sei que ele está fazendo um esforço tremendo,
e não é da área. É como você pegar alguém, um professor de matemática, e colocar, por exemplo, para ensinar português. Não dá, minha gente. Não é a mesma coisa. Pode até haver esforço, mas não é a mesma coisa, tem que ser da área. Então, o governo Jair Bolsonaro parece que se comprometeu não com o país, se comprometeu com lutas pessoais dele, talvez do seu mundo psicológico. A gente não consegue entender, de fato, o que é que ele deseja. Eu acho que o que ele deseja é o que o país não deseja, que é ser o eterno presidente da República daqui, mas isso ele sabe que vai ser impossível, porque o país não quer mais ditadura, não aceita mais ditadura. Vamos então agora para o segundo caso. Eu vou deixar por último aqui a queda do menino lá de Pernambuco, porque é um caso assim que é de arrepiar os cabelos. Vamos deixar para o final. Vamos agora para a questão da Lava Jato. Minha gente, a Lava Jato está viva. A Lava Jato está viva, graças a Deus. Hoje, o juiz Luiz Antônio Bonar, a pedido da Força Tarefa da Lava Jato, fez uma coisa maravilhosa, né? Bloqueou 3,5 bilhões de 7 executivos da cervejaria Petrópolis, acusada de fazer lavagem de dinheiro e de operar o esquema de propina da Odebrecht. A coisa não morreu. A coisa está andando devagar, com menos intensidade, mas a Lava Jato está descobrindo os podres deste país. E que continue assim, né? A briga, a confusão toda, é um contrato que foi feito da Odebrecht com a Petrobras, o contrato da sonda Petrobras 10.000, foi que gerou toda esta propina, que acabou tirando muita grana da Petrobras e dos brasileiros também. Muito bem. O terceiro assunto é aquela viagem dos Estados Unidos. Lembram daquela viagem que Bolsonaro fez aos Estados Unidos? Aliás, a última, né? Que levou todo o staff do governo, que levou todo mundo. Pois aquela conta já chegou. Gastamos, estou dizendo gastamos porque o dinheiro é nosso. O dinheiro é seu, é meu, é de todos os brasileiros. Gastamos 2 milhões. Qual foi o objetivo daquela viagem? O que ela rendeu para o Brasil? Nada. Não. Nada não. Nada não. Sempre tem uma utilidade. Mas nesse caso a utilidade para a gente não foi útil. Porque a única coisa que essa viagem gerou foram 23 contaminados por Covid-19. Ou seja, gastamos 2 milhões de reais para contaminar 23 pessoas da comitiva presidencial. A gente não merece isso de jeito nenhum. Mais um assunto é sobre promessas de emprego. As pessoas têm me trazido aqui para o portal denúncias de que ouviu, ou de que viu, ou de que alguém contou que há candidatos que estão aí visitando as pessoas, mesmo em período de pandemia, mas estão visitando, tudo bem, tomando os cuidados, não tem problema nenhum. Mas o problema é que estão oferecendo emprego. Teve um candidato que esteve numa rua, e ele começou de uma rua a outra, fazendo visita a 6 ou 7 famílias, e só ali ele saiu prometendo não sei quantos empregos. Minha gente, a prefeitura de lugar nenhum do Brasil tem tanto emprego suficiente para cobrir o número de desempregados de uma cidade.
O ideal, que não estão cumprindo, infelizmente, quando cumprem, faz o que o prefeito de Ribeirão do Pombal fez, aquela lambança com o concurso, mas deveria ser sempre concurso. Embora a gente saiba que tem alguns cargos comissionados, e esses cargos comissionados são poucos, mal vão servir para aqueles abnegados de campanha que sempre está ao lado dos candidatos, resolvendo tudo, fazendo todo o staff de campanha. Com certeza esses vão ter, lá na frente, um cargo para continuar assessorando agora o eleito na missão de administrar o município. Mas são poucos. Então todo mundo fica, aqueles empregos temporários que tivemos aí, mais isso, mais aquilo, mais educação, mais não sei o quê. As pessoas pensam que são eternos. Não são eternos, minha gente. Então os caras ficam prometendo empregos e com esse período de pandemia que estamos vivendo, esse desemprego, aumenta mais a ansiedade das pessoas por um emprego e sonham entrar na prefeitura. E aí abre o coração para aquele candidato que diz, eu vou lhe dar um emprego. Mas ele está mentindo. Oferecer 3.000 empregos numa prefeitura como a de Heliópolis, isso é uma mentira. No máximo ele vai conseguir colocar 150, 200, 300 pessoas. 10% disso talvez. E a pessoa acredita porque acha que pode ser que ele seja sorteado. E isso não acontece. Nem sempre acontece. Porque eles vão levar em conta, primeiro, os amigos, aqueles que ajudaram na campanha, por último, eles vão pensar no eleitor. Então, deveria ter alguém gravar. Eu desafio você que tem pelo menos dúvida que isso aconteça, grave uma conversa dessa, uma promessa dessa, que a gente divulga aqui, para esse candidato perder o registro dele, para ele aprender. A pessoa tem que lhe visitar, é para mostrar, por exemplo, que ele pode gerar emprego na cidade, não na prefeitura. Não na prefeitura. E é possível sim gerar empregos na cidade como Heliópolis. Imagina uma cidade como Ribeirão do Pombal, 50.000 habitantes, um comércio pujante daquele, dá para gerar muito emprego, sem precisar ser na prefeitura municipal. Vai a dica aqui. E, minha gente, vamos agora para o assunto principal de hoje, que é a queda daquele menino do 9º andar. Vamos dar aqui nome aos fatos, né? Isso aconteceu na última terça-feira, dia 2 de junho, no Recife, em Pernambuco. Miguel Otávio Santana, de 5 anos, caiu do 9º andar de um edifício, onde morava e trabalhava Mirtes Renata de Souza, que é a mãe do menino. Ela não tem, as creches estão fechadas, e a patroa, infelizmente, não a liberou, e ela teria que ir trabalhar. Ela é empregada doméstica, então ela teria que trabalhar, levava o menino, e em determinada hora do dia, ela teria que sair com a cadela da patroa, enquanto o menino ficava no apartamento, sob os cuidados da patroa. E isso aconteceu de forma trágica. A patroa, inclusive imagens que aparecem nas TVs, ela coloca o menino no elevador e aperta um dos botões, fecha a porta e vai embora, e o menino então sobe para o 9º andar e de lá o menino acaba caindo e levando à morte, né? A Mirtes Renata Souza, inicialmente ela aceitou com uma morte trágica, porque o menino era peralta mesmo, o menino era danado, né? Mas depois que ela viu as imagens da patroa colocando o menino no elevador, ela percebeu que a patroa foi, no mínimo, desatenciosa com a criança. Um menino desse, você não pode sair
de junto dele, porque ele pode causar uma tragédia, como de fato aconteceu. E ela, a patroa Sari Corte Real, é esposa do prefeito de Tamandaré, aquele paraíso em Pernambuco, no sul de Pernambuco, no sul, no 104 quilômetros de Recife, ao sul, uma terra belíssima, encantadora, inclusive recebe muitos turistas, 25 mil habitantes, uma cidade próspera, pujante e tudo, mas a primeira-dama, Sari Corte Real, primeira-dama desse município, Tamandaré, o seu marido, o Sérgio Hacker Corte Real, é prefeito do município desde 2018 e, curioso, desde 2017, perdão, a eleição foi em 2016, e curioso é que ele é do PSB. Portanto, ele é de um partido de esquerda. E aí eu fico sempre nessa ideia, minha gente, puxa, quem é de um partido de esquerda tem que usar o Estado em benefício das pessoas que necessitam, que precisam. Então essa sempre foi a ideia que norteou a esquerda. Porque a direita, teoricamente falando, ela usa o Estado em benefício da produção, da indústria, dos empresários. Ela pouco está se importando com a ralé. Ela se preocupa com a economia. Enquanto que a esquerda, propriamente dita, se preocupa com pessoas. É o estado do bem-estar social. Portanto, o PT, PSB, Rede, esses partidos chamados de esquerda, têm como pano de fundo essa ideia. Aí você vê um prefeito como esse, eleito numa cidade turística, encantadora como essa, por causa da morte desse menino, da morte trágica desse menino, aí descobriu que a empregada doméstica dele não é ele que paga. Quem paga a empregada doméstica dele é o município. A Mirtes Renata Souza, ela é empregada doméstica do casal Sari e Sérgio. E recebe pela Prefeitura Municipal de Tamandaré, como cargo comissionado. Isto é terrível. Um prefeito do PSB, de um partido de esquerda, pagar a sua empregada doméstica com dinheiro público, usando a artimanha. Inclusive, no contrato dela que vocês estão vendo aí, sabe quantas horas ela trabalha? 0 horas. 0 horas. Não tem obrigação nenhuma. Por que ele colocou isso? Justamente para ela ficar à disposição deles no apartamento. Gente, isto é terrível. Quando é que nós vamos ter nesse país políticos sérios que não misturem coisa pública com coisas pessoais? O prefeito tem seu salário. Dá para ele pagar tranquilamente uma empregada doméstica. Dá para ele pagar suas contas. Além disso, ainda tem que contratar empregado doméstico. Vocês se lembram muito bem que não é a primeira vez que fazem isso. Vocês se lembram que aqui próximo da gente, o ex-prefeito de Poço Verde, Everaldo Oliveira, quando era deputado federal, também fez isso. Pegou sua empregada doméstica, colocou como funcionário de gabinete lá. E além disso, dizem que ele tirava a parte do salário. Isso foi divulgado a nível nacional. Mas isso tem muito tempo. Parece que o país, da época de Everaldo, candidato a deputado, Everaldo, deputado federal, para o prefeito de Tamandaré, o Sérgio Hacker, não mudou nada. Não estamos evoluindo. Mesmo com Lava Jato, mesmo com muita gente importante presa, parece que a corrupção não nos deixa em paz. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, vá lá no YouTube.
tem lá, inscrever-se, clique, se inscreva, ajude o portal a crescer. E agradeço muito que você faça parte dos inscritos. Já estamos em 1.070 inscritos e queremos atingir 2.000 inscritos até o fim do ano. Um abraço e até lá.